Como parte da programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla de 2020, com o tema O Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social, venho gravar este vídeo sobre vida sexual e afetiva da pessoa com deficiência intelectual. Eu sou Nádia Botelho, psicóloga, iniciei minha caminhada de estudos junto à pessoa com deficiência em 2012 e desde 2015, como colaboradora na APAE de Guaíra, atuo com crianças, jovens e adultos com deficiência intelectual e múltipla. O que você vai escutar aqui é uma junção da minha experiência da prática institucional associada a estudos de artigos e pesquisas sobre o tema. O que escuto com frequência é: as pessoas com deficiência, elas têm a sexualidade aflorada? Não. O que acontece é que o senso comum tem a ideia de que pessoas com deficiência, em especial as intelectuais, têm uma hipersexualização, o que acredito que seja decorrente, da percepção de que pessoas com deficiência geralmente apresentam comportamentos sexuais inadequados em momentos e lugares inapropriados, o que realmente acontece, mas a gente vai falar um pouquinho adiante sobre isso. É importante contextualizar que a deficiência intelectual, ela se caracteriza por limitações no funcionamento intelectual e em comportamentos adaptativos que são expressos em habilidades conceituais, sociais e práticas. Utilizamos o termo nível de severidade para identificar a intensidade da limitação e os níveis de apoio que essa pessoa pode precisar. Ou seja, a pessoa ela não é incapaz em sua totalidade. Há déficits e inabilidades em áreas específicas e não no funcionamento como um todo. Ou seja, com os níveis de apoio necessários, é possível que a pessoa com deficiência intelectual viva, experimente, uma vida sexual e afetiva saudável e satisfatória. O que acontece é que tem muitos mitos e preconceitos que estão em volta deste tema, e muitas vezes a gente não acaba nem tocando nesses assuntos. Bom, é importante a gente dizer que a sexualidade ela vai muito além dos aspectos biológicos e genitais. Não se resume simplesmente ao ato sexual, ela se refere a formas de sentir, de pensar, de agir, que são aspectos imprescindíveis ao entendimento do ser humano em todas as suas dimensões. Pode-se entender, portanto, a sexualidade como amor, como afetividade e busca por prazer. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, a sexualidade ela é parte integrante da personalidade humana. Ela é uma necessidade básica que não pode ser separada de outros aspectos da vida. Não se limita à genitalidade ou ao orgasmo. É a energia que motiva, que impulsiona o contato e a intimidade entre os sujeitos, e se expressa através do toque, nos sentimentos. Acaba influenciando, inclusive, pensamentos, ações, interações, influencia a saúde física, a saúde mental, A saúde sexual, ela também deveria ser considerada um direito humano básico, devido à sua importância na constituição da pessoa, na maturação, independente de sua condição. Bom, infelizmente, nossa sociedade ainda não encara a sexualidade dessa forma e a gente muitas vezes lida com ela como um tabu. Somos influenciados por concepções, valores morais, culturais, sociais e até religiosos. E quando o assunto é a deficiência intelectual e uma possível vivência sexual, aí a gente se depara com um duplo tabu. Porque a limitação cognitiva, ela carrega o estigma da diferença e junto com esse estigma, vem o da incapacidade, o da não valorização dos pensamentos e dos sentimentos desta pessoa. E às vezes a gente coloca as pessoas com deficiência intelectual num patamar de eternas crianças, E esta visão muitas vezes é reforçada tanto no âmbito familiar, numa tentativa de proteção, como nas instituições especializadas por uma dificuldade de manejo sobre a temática.
né? Então, negar a existência do impulso sexual, de sua expressão nas pessoas com deficiência, é uma conduta extremamente equivocada, tanto nos profissionais, né, que atendem esta clientela, como da família, porque o desenvolvimento da sexualidade, ele se dá igualmente nos jovens com ou sem deficiência, né? Então, isso vai acontecer. E não orientá-los acaba colocando-os numa situação de vulnerabilidade, expostos a riscos. Porque como a maioria dos outros jovens, eles vão buscar viver isso e muitas vezes escondido, né? E aí é onde está o perigo, porque pela dificuldade de compreensão, muitas vezes eles podem estar suscetíveis a possíveis abuso sexual, estupro, prostituição, sexo desprotegido, e aí pode surgir gravidez indesejada, doenças, então, e sem falar das manifestações também sexuais, e comportamentos inadequados, como masturbação em público. Então, assim, é necessário orientação, é necessário falar sobre isso para que eles consigam aprender, moldar este comportamento. Então, muitas vezes, a falta de educação sexual faz com que eles tenham comportamentos sexuais inadequados, o que acaba reforçando na sociedade a visão de que eles são hipersexualizados, né? Enquanto, na verdade, essas manifestações são devido a uma falta de orientação e não necessariamente de uma incapacidade para lidar com a vivência sexual e afetiva. O que geralmente acontece é que os jovens ditos normais, né, eles têm um apoio, mesmo que precário, mas têm um apoio sobre a educação sexual. Enquanto as pessoas com deficiência intelectual geralmente não. Então, o que acontece? A gente confunde, interpreta mal esses comportamentos, né? Quando, na verdade, eles não são comportamentos patológicos, né? Mas são um déficit educacional. Porque o desenvolvimento psicossexual, ele depende de oportunidades sociais que facilitem ou não o aprendizado. Dependem, então, das oportunidades educacionais. Então, a pessoa com deficiência, é importante termos em mente isso, que as pessoas com deficiência intelectual, elas têm condições, se com os apoios necessários, de ter uma vida sexual e afetiva satisfatória, que inclusive vai impactar em larga escala em outros aspectos de sua vida, né? Seja na aquisição de autonomia, planejamento, criação de metas a médio e longo prazo, curiosidade perante a vida, desperta a motivação de viver, impulsiona uma vivência plena enquanto pessoa humana, né? Sem falar no bem-estar físico, psíquico, né? Que estar apaixonado, que gostar de alguém e que o próprio ato sexual, quando vivido com respeito e com amor, nos traz. Né? Viver as paixões, os sentimentos, fazer trocas, né? O carinho, o contato físico, né? Se sentir respeitados, valorizados em seus desejos, em suas necessidades. Isso é muito importante para todos. E quando eu digo todos, eu incluo as pessoas com deficiências intelectuais. Bom, o assunto é muito amplo e vai permeando outras nuances da vida, mas o que é evidente, tanto na prática institucional como nas pesquisas que tive acesso, é que as dificuldades da vivência, da sexualidade da pessoa com deficiência intelectual, elas são resultantes mais de questões sociais e barreiras atitudinais do que inerentes a questões orgânicas. E daí é preciso a gente considerar a discussão sobre sexualidade, né? Para e com esta população, com a implantação de programas de educação social e de apoio aos pais e profissionais que atuam com adolescentes e adultos com deficiência, em especial as intelectuais. Então é importante, para encerrar este vídeo, termos em mente que a sexualidade na pessoa com deficiência intelectual ela se dá de forma igual, como para todas as pessoas. Não falar sobre isso, né? Não tocar nesse assunto por achar que eles não têm compreensão, é um erro, porque os expõe a riscos e a condutas inadequadas.
Então, para nós, profissionais que atuamos com esta clientela, é importante a gente se apropriar desta questão, conseguir incluir isso na nossa prática e conseguir orientar os pais sobre esta vivência.